a maior virada de mesa da história do futebol brasileiro. O Campeonato Brasileiro de 1986 seria disputado por 44 equipes e mais 4 que iriam subir da segunda divisão entre as duas fases iniciais. O Conselho Nacional de Desportos, antigo CND, tinha a intenção de reduzir o número de participantes da primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Ao lado da CBF, estabeleceu que o campeonato de 1986 seria classificatório para o de 1987, quando 24 equipes participariam do mesmo. O regulamento original de 1986 estabelecia que da primeira para a segunda fase 32 equipes se classificariam. As 6 primeiras colocadas de cada um dos 4 grupos, formados por 11 equipes. 24. As 4 com melhores campanhas, entre as eliminadas. 4. A campeã de cada um dos 4 grupos do torneio paralelo, segunda divisão. 4. Na segunda fase, as 24 melhores colocadas fariam parte da primeira divisão do Brasileiro de 1987. No entanto, ainda na primeira fase, o Vasco da Gama, que corria risco de não se classificar para a fase seguinte, entrou com um processo junto à Justiça Comum para anular a decisão do STJD, que tinha atribuído 2 pontos ao Joinville, do jogo entre a equipe catarinense e o Sergipe, que tinha acabado 1-1 em 29 de setembro de 1986. O STJD tinha tomado esta decisão por conta de um caso de doping de Carlos Alberto, jogador sergipano. O Joinville recorreu da decisão e reconquistou os pontos. A decisão acabou por voltar contra a Portuguesa, que tinha um processo da Justiça Comum, por conta de uma questão que envolvia a venda de ingressos. A Lusa chegou a ser eliminada. Foi a vez das equipes paulistas se unirem à causa da Portuguesa e ameaçarem sair do campeonato. A CBF decidiu mudar o regulamento, e classificou mais 4 equipes, Vasco da Gama, Náutico, Santa Cruz e Sobradinho. Agora a segunda fase teria 36 equipes, 4 a mais que o regulamento original definia. Além disso, ficou definido o aumento para 28 no número de classificados para o Campeonato Nacional da Primeira Divisão de 1987, 4 a mais que o regulamento original. Se esta segunda versão do regulamento tivesse sido obedecida, as 28 equipes que disputariam a primeira divisão do Campeonato Brasileiro seriam Atlético, Gol, Atlético, MG, Atlético, PR, América, RJ, Bahia, Bangu, Ceará, Corinthians, Criciúma, Cruzeiro, CSA, Goiás, Grêmio, Guarani, Flamengo, Fluminense, Internacional, RS, Internacional, SP, Joinville, Náutico, Palmeiras, Portuguesa, Rio Branco, Santa Cruz, Santos, São Paulo, 13 Vasco da Gama. No entanto, em 1987, a criação do Clube dos 13 e a realização da Copa União tiraram da principal competição nacional de 1987 as seguintes equipes, no meu entendimento, as maiores prejudicadas: Atlético, Gol, Atlético, PR, América, RJ, Bangu, Ceará, Criciúma, CSA, Guarani, Internacional, SP, Joinville, Náutico, Portuguesa, Rio Branco, ESE 13. Link: http://fórum.esporte.o.com.br/o-maior-traço de-virada-de-mesa-do-futebol-1987 Poverer-Paulinho-Claro_T_Core 284 38 67